Então, pessoal, boa noite a todos aí. Hoje nós daremos continuidade à parte de comunicação, focando numa interface gráfica, tá? Então, hoje nós faremos aí um projeto de interface gráfica para que essa interface comunique com um dispositivo embarcado, tá? Que tenha a comunicação serial RX, TX, padrão 232. Então, esse material, ele tem um roteiro, tá? Com 10 etapas, passo a passo, para montar uma interface gráfica. Então, quem quiser pode seguir passo a passo, né? Esse nosso roteirinho aqui, tá? Então, criando uma interface gráfica para o microcontrolador aí PIC, mas ele funciona para qualquer sistema de comunicação serial, tipo um Arduino, né? Qualquer outro sistema embarcado aí que tenha uma porta de comunicação serial. Na verdade, é um sistema supervisório, né? Porque com esse sistema vocês conseguem enviar dados e receber dados do microcontrolador. O que precisaria futuramente é colocar ele na nuvem, né? Esse sistema aí, ele ir para a nuvem também, aí porque você com o sistema embarcado, conectado na nuvem, você tem o controle dele a nível global, né? Então, onde tiver uma rede de dados, você vai poder acessar esse seu projeto aí. Então, a primeira etapa é iniciar o nosso Visual Studio, né? Um novo projeto. Temos que utilizar o aplicativo do Windows Forms, .NET Framework, tá? Que foi a aula passada, nós trabalhamos aqui com esse aplicativo do Visual Studio e vocês montaram aí algumas interfaces gráficas, né? Ele a nível de, na verdade não foi interface gráfica, foi sim calculadoras de timer, né? Então eu fiz passo a passo a calculadora do timer 0 e depois vocês deram continuidade aí ao timer 1 e timer 2. Mas para conhecer esse ambiente, né, e conhecer a ferramenta que vocês têm, né, utilizando aí o C# no Visual Studio. E hoje a gente monta uma interface que vai fazer com que seja possível o controle, né, do nosso sisteminha embarcado, tá? Logo mais eu também vou ensinar vocês a testar essa interface gráfica sem um sistema embarcado físico, ou seja, vocês estão acostumados a montar o projeto lá no Proteus, né? Então eu vou ensinar vocês a colocar uma porta de comunicação no Proteus e interligar essa comunicação serial do Proteus com a comunicação serial dessa interface. A primeira etapa é justamente montar o controle de conexão serial, tá? Então, etapa 1 é design, etapa 2 é código, tá? Então, vamos ver o design desse dessa nossa interface e desse bloco da interface que tem a função de executar a comunicação serial. Primeiro aqui é uma sugestão de troca de nome, né, do formulário, né? Então, em vez de vir aqui com o Form 1, vocês vão colocar o nome que vocês acharem mais adequado aqui. Eu coloquei GUI FATEC, Guide Graphical User Interface, né? Aí a ideia é montar botões, né? Então, eu vou ter que ter um botão de conectar, um botão de desconectar e um botão de sair. Aqui do lado eu sempre vou deixar uma tabelinha, por quê? Lembrando um pouquinho do C# lá da aula passada, todo objeto da interface que estiver selecionado vai ter a propriedade daquele objeto, né? E quando vocês selecionarem esse objeto, vai aparecer a guia de código dele. E na guia de código, o ideal é que tenha um nome
associado a esse objeto botão, né? Na verdade, não só o botão, todos os objetos aí, eu dou sugestão de design name, ó. Então, essa coluna de design name é o nome que vai aparecer lá no código-fonte. Então, vai ser fácil vocês acharem o botão de conectar pelo nome dele. Por quê? Vai aparecer uma função com esse nome lá. Então, o padrão é BT de botão e o nome que foi dado para ele, ó, BT conectar. O BT desconectar, o BT sair, né? E essa segunda coluna, né, que é a coluna texto, que está destacada aqui, ó, é o nome que vai aparecer no botão. Tá? O nome que vai aparecer no botão, propriedades texto, e o nome que vai aparecer na função, que é essa terceira coluna aqui, né, é na propriedade design name. Aqui que vocês colocam o nome que vai aparecer, né, na respectiva função. Depois, vocês vão colocar, aqui são labels, né? L1 e L2 são labels. Basta mudar a propriedade de texto, né, do label. Né? E aqui nós começamos com o combo box. Por que o combo box? O combo box é aquele box que, quando você clicar nessa setinha, ele vai aparecer opções em um menuzinho pull down. Né? Então, vai aparecer opções. Que opções? Nesse caso aqui, de portas de comunicação. E nesse outro CB2, que é taxas de bound rate. Né? Porque o bound rate, lembrando da nossa teoria, é importante vocês variarem o mesmo bound rate. Tanto no dispositivo embarcado, quanto na interface de comunicação serial. Né? Então, o combo box, ele está aqui, ó, na propriedade não, né, no menu caixa de ferramentas. Né? Selecionou, coloque ele aqui. E o design name, também para os combo box, é interessante colocar, ó, o CB box port, CB box bound, para identificar depois eles lá no código-fonte, tá? Label não tem problema, né? O label basta trocar a propriedade texto dele, porque é o nome que vai aparecer aqui na nossa interface. Temos aqui, pessoal, um label, só que esse label ele tem algumas características diferentes. Olha só, é um label mesmo, né? Porém, vamos colocar um texto nele, aguardando a conexão. Vamos colocar o alinhamento dele para a parte central. Né? O design name dele, vamos mudar. Vamos colocar o LB Status Connect. Por quê? Esse label aqui, quando você iniciar a tabela, a interface, ele vai dar essa mensagem, aguardando conexão. Agora, quando eu conectar, eu vou lá no meu código, pelo meu código-fonte, e utilizando esse nome de design name, eu programo uma outra informação para ele escrever aqui. Né? Não pode esquecer do auto size, colocar ele para falso, porque senão você não consegue determinar o tamanho que você quer para ele. Se deixar ele em true, verdadeiro, ele vai se adequar ao tamanho do que está escrito aqui, que vocês colocaram na propriedade texto dele. Se colocar falso, você consegue esticar ele e deixar ele do tamanho que vocês quiserem. Então, esse label aqui, que eu estou chamando de L3, ele tem o design name dele como LB Status Connect. Depois, nós vamos adicionar um painel. Esse painel, ele vai mudar a cor também, tá? Então, em cima do label lá, em cima lá daquele label aguardando conexão, vamos aqui na caixinha de ferramentas, pegar esse painel e colocar ele exatamente em cima lá do nosso label L3, ó, né? Então, eu estou chamando esse painel aí de P1, tá?
Aqui, sugestão de cores, tá? Backcolor dele, esse padrão aqui, Azure. E o design name dele, também vamos colocar um nome para a gente achar ele lá no código, porque nós vamos mudar essa cor depois do painel. Além de mudar a informação que vai estar escrito aqui, nós vamos mudar também a cor. Por isso que a sugestão de design name dele é Painel Message Connect. Depois, nós vamos colocar um outro painel para separar a área de conexão, né? Então, tudo que tiver aqui nesse painelzinho amarelo aqui, que o backcolor se chama Info, né? Esse amarelinho aqui, ele vai estar presente na área de conexão, que nós vamos dividir a nossa interface em áreas com painéis e separar por cores aí. E o design name dele vamos colocar Painel Connect Control, né? Então, mas esse aqui a gente não vai fazer mudar de cor, mas vamos manter aí esse nome aí. E vamos colocar um label em cima para esse painel ficar como, né, o controle de conexão serial, né? Aqui tem sugestão de cor dele, que está esse highlight, e sugestões de tamanhos e fontes aqui, e negrito, né, o bold aqui. Então, terminou a parte do design, né? Então, voltando aqui, ó, o design do painel de conexão vai ser esse aqui. Eu vou selecionar a minha porta de conexão, vou selecionar minha taxa e vou selecionar conectar. Aí ele vai dar a informação aqui se conectou ou não. E vai mudar a cor também quando ele conectar. A segunda etapa é o código-fonte desse painel de controle de conexão serial, tá? Então, se a gente clicar com o botão direito no formulário, tem a opção exibir código ou atalho F7. Aí nós entramos aqui na parte de edição de código-fonte. O que a gente precisa incluir? Né? Uma biblioteca de I/O. Então, nós vamos incluir essa linha aqui, ó, using system.io ports. Então, é uma biblioteca que vai cuidar da comunicação serial. E aí, para inserir, ó, no código-fonte as funções dos botões, é só ir dando 2 cliques lá nos botões, né? Então, você pode vir aqui, ó, no design, vai ter o desenho lá que você fez, e aí você dá 2 cliques no botão de conectar. Aí, olha só, ele abre essa função aqui. Olha o nome dela, BT Connect. Então, eu já sei que essa função é daquele botão de conectar. Aí, o BT Disconnect está aqui, dando 2 cliques naquele botão, ele vai abrir essa função. E o BT sair, essa aqui. Claro que ele só abre as funções, falta a gente colocar as ações aqui, né, desses botões, tá? Então, com a função de varredura das portas, ó, com disponíveis, né? Então, a gente vai criar agora a função de varredura de porta, que é essa aqui, ó. Inserir a função de varredura das portas com, dessa maneira que está aqui, ó. Então, escreve lá private void, né? Pode colocar antes daquelas funções, ó, de botão, conectar, tá? Não tem problema. Mesmo que colocar depois, não tem problema. Mas sigam essa ordem aqui, tá? Então, private void, o nome vai ser varricons, tá? Aí nós vamos colocar, ó, todas essas ações aqui. Tá? Essas ações aqui vão cuidar de toda a conexão das portas, tá? Observem, ó, o CB Box Bound, o CB Box Comport, né? A propriedade texto deles é o que vai estar escrito lá. Esse serial.getPortNames é uma função já do C# da biblioteca de I/O que já vai fazer a varredura das portas para a gente.
E as varreduras de portas, elas serão adicionadas, ó, nesse CB Box com port. E vai aparecer os itens dela lá. Então, com esta função, ó, já é possível fazer um teste de varredura de portas. Então, só com essa função já dá para vocês testarem. Se vocês tiverem um conversorzinho USB-TTL, pode espetar no computador. Aí, claro, o sistema operacional do Windows vai destinar uma porta para aquele conversor, né? E vai achar. Se for o Arduino também, você plugar lá o Arduino, naquela plaquinha do Arduino, você tem um conversor USB para TTL também. Então, ele vai criar uma porta COM. Ou seja, a porta COM que tiver disponível lá no Windows, ele vai varrer e vai aparecer lá naquela janelinha lá das portas COMs na parte de design, né? Só executando essa função, né? Iniciando o código, ele já vai executar. Ah, e outra, não pode esquecer isso aqui, ó. Chamar essa função para ela inicializar. Então, nessa função public form 1, quando a gente executa o formulário, aqui eu tenho a função initialize componente, isso aqui é padrão, ele criou, né? O C# ele já deixa pronta essa função de inicialização de componentes. E como nós criamos essa função aqui, ó, varre-cons, nós temos que incluir ela aqui. Tá? Por quê? Toda vez que eu inicializar a nossa interface, ele vai vir aqui e chamar as funções que estão nessa lista aqui. Aí ele vai chamar a função varre-cons e vai executar ela. Então, nós teremos esse teste aqui que pode ser feito. Ó, se o computador de vocês tiver alguma porta COM que está sendo usada, é só iniciar a compilação e a execução dessa interface e ele já vai achar a porta COM específica. Depois, o que a gente precisa fazer? Ir lá na caixinha lá de ferramentas, pegar a nossa ferramenta de serial port, que está aqui, ó, clicar no formulário para incluir essa ferramenta de comunicação serial. Então, clica nela aqui na caixa de ferramenta e depois clica ela no formulário. Ela, visualmente, ela não vai fazer parte do formulário, tá? Mas ela vai aparecer aqui embaixo, ó, a ferramenta de comunicação de porta serial, essa aqui. Visualmente, não vai aparecer nada no formulário, ela vai aparecer aqui embaixo. E aí, a gente começa agora a dar as ações ao botão conectar. Então, vamos começar a dar as ações ao botão conectar. Ó, essa função aqui, toda essa função, é referente ao botão conectar, ó. PT Connect. Observem que ela tem esse serial port 1.isOpen, né? Isso aqui é uma função dessa ferramenta serial que nós incluímos aqui, ó, né? Então, incluindo essa ferramenta, ó, serial port 1, olha o nome aqui, ó, serial port 1. Aí ela tem vários métodos que chama, né? Quando eu coloco o ponto, né? isOpen, ou seja, tem porta aberta igual a true. Então, aqui nós temos toda uma estrutura de ações, tá? Para o nosso botão conectar, começando com esse if aqui, ó, né? Botão conectar, se tiver porta aberta, né? Se não, tem o else aqui, né? Ó, ele pega as informações do que tem lá no CB Box com port, no boundary rate, no data bits, no parity stop bits. Na verdade, é o seguinte, nós estamos montando uma interface que eu estou configurando apenas a porta COM e o boundary rate, que são configuráveis na interface.
Agora, eu poderia incluir o data bits, o paridade e o stop bits. A maioria das interfaces tem essas informações. Aqui eu estou deixando elas programadas no padrão default delas, né? Então, data bits de 8, o paridade, não estamos trabalhando com paridade, e o stop bits é 1. Então, isso aqui é um padrão de comunicação serial que a gente usa. Eu poderia implementar esses ajustes aqui no controle de conexão. Mas para deixar um pouquinho mais simples, né? Então, eu já estou deixando esses sets aqui no padrão, tá? Depois, a porta estando aberta, né? Ó, se ela for true, ela chama essa função aqui, né? Ó. E aí, essa função vem para cá, né? Na verdade, essa função é a função daquela ferramentinha de porta serial, tá? Não é essa função não que eu apontei aqui embaixo. Aqui nós temos aquele tratamento de exceção com o try e catch, né? O try e o catch é tratamento de exceção. Quando a gente trabalha aí com comunicação serial, nós precisamos medir tempos de comunicação. Então, é importante a gente tratar essas exceções para não dar erro na nossa interface. Então, nós temos a tratativa de try, ou seja, ele vai tentar abrir a porta serial, né? Aqui é o seguinte, btconnect.enable false é ele deixar o botão cinza, o cinza claro, né? Quando o botão fica cinza claro, significa que eu não consigo mais selecionar ele. Por que eu não consigo mais selecionar? Porque o botão conectou. Então, eu não vou usar mais ele, né? E o desconnect, ó, ele vai para true, ou seja, ele fica habilitado, porque depois eu quero, né, poder gerar a ação de desconectar, né? Então, essas ações aqui, elas têm essas características aqui. O BT sair também, né? O CBBox também, tudo que tiver falso, a hora que ele conectar, ele vai ficar com aquela corzinha mais clara que eu não consigo selecionar ele. Então, quando conectar nessa ação nossa aqui, eu vou habilitar apenas o desconectar, né? Quando conectou, apenas o desconectar que vai funcionar. E ali, naquele nosso painel de mensagem, ele vai mudar para a cor verde e o status, em vez de escrever aguardando conexão, vai aparecer conectado, né? E aqui é o tratamento da exceção no CAT, né? Então, ele pode dar mensagens de erro, que nem aqui, ó, mostrar erro de comunicação com a porta serial, ou seja, se você tentar conectar e não tiver nada conectado, ele vai dar essas mensagens de erro aqui. Erro de comunicação, configure a porta com e o bound rate, né? E vai habilitar o connect, o botão conectar. O desconectar, ele não habilita, porque ele nem conectado tá, né? O botão sair fica ativo, né? O CBBox, COMBbox ficam todos selecionáveis, né? Quando tá true. E a cor do painel de mensagem, ó, fica yellow e a mensagem fica aguardando conexão. As ações para o botão desconectar agora, pessoal. Então, se eu pressiono o botão desconectar, ele fecha a porta serial, faz aquela tratativa dos botões, então ele habilita o botão conectar e desabilita o desconectar, habilita o sair, habilita as caixas de CBBox, muda para amarelo e coloca o texto desconectado. Aqui é a tratativa de erro se ele não desconectar, né? Aí ele dá erro de comunicação com a porta, configure com port bound rate e as ações dos botões aqui para eles selecionarem ou não. A cor fica verde, aguardando conexão. E o botão sair é simplesmente colocar essa funçãozinha de close, tá? Então, se
o botão sair da IHM for pressionado, ele executa essa função de close. Essa eu considero a etapa mais assim trabalhosa, tá, pessoal? É esse controle de conexão serial. Feito isso, você já tem a comunicação serial com o microcontrolador, né? Já habilitou a comunicação serial da interface com o microcontrolador. A terceira etapa é fazer o design do bloco de envio e recebimento de dados na interface gráfica, que vai ser um terminal serial, que nem tem no MicroC. O MicroC tem aquele terminal serial. Vamos fazer um agora, do jeito que vocês quiserem. Claro, isso aqui também são sugestões, né? Então, nós vamos incluir esse painelzinho aqui agora, tá? Então, olha só. Tem botões, né? Enviar, limpar, tem os design name deles, tem os text box também, ó. Os design name deles. Tem os labels, né? O label, na verdade, o label set aqui. Tem o CB box, né? Na verdade, não é CB box, é checkbox, que é esse quadradinho aqui, ó. Com o nome habilita a recepção, tá? Para ele não ficar recebendo dados constantemente, né? E ficar poluindo aqui o meu painelzinho de recepção. Então, a ideia é que a recepção funcione. Se tiver ticado, né? Aqui o habilita a recepção. E os botões de enviar e limpar. E o código-fonte para esse bloco, né? Então, o código-fonte para esse bloco, ele trabalha com variáveis, métodos e duas funções, que nós vamos incluir lá no código-fonte. Então, a variável BT recebe do tipo string, tá? Porque aquele nosso campinho de CBBox, ele recebe string e envia string. Por isso que é do tipo string, essa variável que a gente está trabalhando, tá? Vamos criar uma função pública delegate. É o objeto para referenciar um método, esse aqui, tá? Temos aqui, aqui a página 102, que dá referência ao nosso... É um livro aqui, que é um livro que no final aí, tem as referências, tem um livro lá que é específico para interfaces gráficas de sistemas embarcados, tá? Então, eu pus a referência da página 102 aí daquele livro lá. Temos que incluir, ó, esse método aqui, tá? Do jeito que está aqui. É um método para recebimento de dados, esse aqui, né? E a função associada a esse método é essa aqui, né? Então, ele vai testar a porta serial, né? Com essa função read existing. Se tiver dados na serial, ele salva lá no BT recebe. A função, ó, recebe serial, olha o checkbox aqui. Então, se o checkbox está checked, né, se ele está ticado, ele vai colocar as informações recebidas lá no text box recebe. Se não tiver ticado, esse if vai ser falso. E esse aqui ele está recebendo esse parâmetro A, né? Então, esse parâmetro A é o parâmetro que ele recebe da função recebe serial. O botão enviar, ele vai ter, então, dando 2 cliques, né, ó, no botão enviar e depois no botão limpar. Então, vocês terão duas funções. Essa que é o BT enviar e essa aqui que é o BT clean, clean reception. O clean reception basta vocês associarem, né, o ponto text dele, né, com duas aspas aqui, ó. Ele já limpa, tá? Vai limpar o text box recebe. Aqui em cima é no enviar. Para enviar, ele testa primeiro se a serial está aberta.
Se a serial está aberta, ele pega o que tem lá no text box enviar e gera o write. E depois ele já limpa. Tá? Isso aqui pode se usar ou não, ou pode fazer um checkbox lá também para habilitar essa função ou não. E aqui é para manter o cursor ativo lá no text box, esse parâmetro focus aqui. A etapa 5 agora é o controle de ports. Então agora a gente começa a fazer o design de controle de liga e desliga dos ports. Aqui no caso, eu estou dando como exemplo o port D. Então tem um painelzinho aqui, ó. Esse painelzinho ele vai ligar e desligar os bits de 0 até 7 do port D e vai ter a informação se está ligado ou desligado aqui. Então, montando esse painel, né, colocando todos os botões, todos os textos, né? Então, nós teremos esse painel que vai cuidar do port D on-off, que eu estou chamando de, né, o nome de port D on-off. Qual que é o código-fonte que a gente vai utilizar agora? Primeiro, temos que criar aqui as variáveis booleanas para todos os bits, né? Do RD0 ao RD7. A ideia dessa variável é trabalhar com verdadeiro ou falso. Né? Então, o que está sendo incluso agora é essas variáveis. Observem que as variáveis têm que ser inclusas aqui, ó, no public partial class, né? É nesse ponto que a gente inclui as variáveis, são variáveis globais aqui, tá? E aí, para todos os botões, nós temos que executar essa ação aqui. O que vai mudar? O que vai mudar é o write, o que eu vou enviar para o microcontrolador, porque quando eu pressionar o botão RD0, ele vai enviar o A minúsculo. E o texto ele vai mudar para L01. A cor ele muda para o aqua, né? E a variável ele inverte. Né? Ele inverte a minha variável, foi para false. Né? Observem que se ela for true, né? Tem um booleano end aqui. Se a porta serial estiver aberta e a variável estiver no estado true dela, que foi declarada inicialmente, né? Ela executa essas ações. Mas depois, ó, ela fica falso. Por quê? É aquele esquema do trava-tecla, para ela executar apenas uma vez que você clicar. Depois, eu posso inverter, enviando de novo A, colocando a informação off, mudando a cor para yellow e voltando a variável para true. Né? Então, ele testa esse if com true, testa o segundo if com false, a variável inv rd0. Né? E aqui, se a porta de comunicação não estiver aberta, ele dá um erro aqui, tá? Dá informação de erro. Isso aí tem que ser feito em todos os botões, né? Então, cada botão, vocês vão dar 2 cliques e vão abrir a função do botão, que nem aqui, ó, BTRD1. O que vai mudar? O caractere que vocês estão enviando. Então, o RD1, eu estou enviando o B minúsculo. O RD2, o C minúsculo. O RD3, o D, né? Tanto aqui quanto aqui, né? Tem que mudar. O RD4E. Eu estou enviando esses caracteres. Depois a gente vai analisar esses caracteres lá no sistema embarcado. O RD5 é o F, ó. Muda também o nome aqui do label, né? L5 on, L5 off, né? O RD6 é o G e muda o L6 on. Aqui o G, L6 off. E o último é o H. H, L7 on, H, L7 off. A sétima etapa é leituras analógicas, tá? Então,
criamos mais um label, um painelzinho, né, de leitura de canal analógico AN0. Tá? Vai ser o label 17 aqui, ó. Então, nós colocamos um texto, né, para dar informação do que faz, o ler, a leitura, e aqui habilita a leitura. O checkbox de habilitar a leitura. Então, nós vamos, ó, aqui é a função do botão. Então, sempre que o botão AN0 for selecionado e a porta de comunicação serial estiver aberta, ele envia um I. E o texto apaga o texto. Vamos entender por que ele envia esse I lá no nosso código depois do sisteminha embarcado, tá? E aí, a função recebe serial, né? Então, vocês vão incluir agora essa função recebe serial. Se o checkbox reception estiver ticado, ele recebe lá o texto. Embaixo, isso aqui já tem, né? Já tem feito. Vocês vão incluir essa parte aqui, ó. Se o checkbox do AN0 estiver ticado, ele pega o texto, ele vai receber também a string A, né? E vai jogar lá no textbox AN0 como string. Ele já vai receber uma string, né? Então, aqui eu tenho o checkbox lá do bloco de recepção, que já tinha feito, isso aqui já estava pronto. Esse aqui que vocês vão incluir nesse momento. A nona etapa é o controle agora de PWMs. Então, para o controle de PWMs, nós estamos utilizando, lá no menu de ferramentas, o trackbar. Né? O trackbar é esse controle aqui, ó, de barra. Né? Eu estou deixando ele aqui na vertical para o PWM1, outro vertical para o PWM2. Tem dois também checkbox para ligar ou desligar. Porque se eu quero usar o PWM1, eu tenho que ticar aqui no checkbox dele. De off vai aparecer on. E aí eu regulo a intensidade que eu quero com indicação de percentual aqui. Então, aqui eu tenho uma divisão de 10, é de 10 em 10%, né? A resolução dele aqui, nesse momento. Eu tenho que incluir dois trackbar. Tem que colocar aqui o label, controle dos PWMs, né? Tem que colocar aqui os checkbox, né? E o painel, né? Tem que colocar um painelzinho aqui. E o código-fonte desse controle dos PWMs, temos que incluir mais variáveis, ó. PWM1, PWM2, do tipo booleano, e do tipo int, auxiliar, seria auxiliar 1 e auxiliar 2. E aí, para o trackbar do PWM1, que foi o nome que foi dado lá, né, no design dele, ele testa se a porta serial está aberta, né? Aqui é a mudança do label de percentual, que ele faz a 1 vezes 10 no valor dele e converte para string e coloca lá o percentual. Né? Coloca o percentual, não, ele vai dar o resultado em percentual, que vai de 10, começa no 0, 10, 20 até 100%. Né? E aí tem esse if de PWM1. Né? Então, se ele tiver verdadeiro, isso aqui a gente vai habilitar ele lá no trackbar dele. Ele começa a fazer um teste, ó, do valor dele, se o valor é menor que 11. Né? Se o valor for menor que 11, ele começa aqui a enviar para incremento ou para decremento. Né? Então, aqui, ó, ele envia esse caractere lá para o microcontrolador
que é os colchetes, fechamento de colchetes, para incrementar o DUT. E esse fechamento de parênteses aqui é para decrementar o DUT todos do PWM1. Então, ele está usando o código ASCII desses caracteres aqui, para incrementar e para decrementar. Se vocês habilitarem o recebimento da comunicação serial, vocês vão visualizar esses caracteres aí quando estiverem utilizando aí o PWM. Aqui é onde ele vai também, ó, se o PWM1 tiver true, no caso aqui, né, ele vai estar em true, ele muda para falso, né? Porque aí ele vai colocar a função o off lá. E aqui, ó, o serial port write line, ó, ele está mandando esse caractere de menor. É para desligar o PWM1. Então, lá no código do microcontrolador, quando ele receber esse caractere, ele vai desligar o PWM1. Né? Vai dar PWM1 underline stop lá, a função dele. E se tiver ligado, se tiver em true, né? Ele coloca o texto on e envia esse caractere de maior. O caractere de maior liga o PWM1. Então, essa é a função, ó, do checkbox do PWM1. Por isso, se ele não tiver ticado, ele não seta para falso ou verdadeiro a variável PWM1. E tudo isso vale para o PWM2, né? Então, tudo que estava 1 virou 2. O que muda é os caracteres que o microcontrolador também vai receber. Se ele receber os colchetes, abertura de colchete, ele incrementa o DUT. Abertura de parênteses, decrementa o DUT. 2, né? Do PWM2. Se ele receber o D maiúsculo, ele desliga o PWM2. Se ele receber o L maiúsculo, ele liga o PWM2. São códigos diferentes porque são canais de PWM diferentes que eu quero controlar. E aí a nossa interface fica desse jeito, né? Ela fica com essa cara aqui, né? Eu tenho aqui, ó, o link para a interface, para vocês baixarem. E aqui eu tenho o link do projeto completo também para vocês baixarem. Tá? Agora, quem gosta de programar, pode seguir esse passo a passo aí. Não tem problema, mas a interface é só vocês baixarem ela aqui. Tudo isso que eu falei já está pronto. Claro que, para um projeto futuro de vocês, vocês vão pegar essa interface e adaptar ela para o projeto de vocês. Vamos supor que vocês estão fazendo uma interface, um sisteminha supervisório lá para um projeto de TCC de vocês. Claro que vocês vão adequar a interface ao projeto de vocês, tá? O que tem que ter, pelo menos, é a parte de conexão, né? Tem que ter a parte de conexão serial aqui. Aqui eu quis deixar uma interface que nós temos todos os sinais que a gente trabalha aí nos nossos códigos, né? Então, nós temos aqui como controlar pinos de I/O digital. Temos como enviar e receber dados. Temos como fazer leituras de canais analógicos. Isso aqui é importante para fazer leitura de sensores, né? E temos como gerar sinais analógicos, né? Então, aqui tem um exemplo para vocês depois utilizarem da maneira que vocês acharem mais adequada aí no projeto de vocês. Ah, eu quero ler sinal analógico. Ah, como é que eu faço isso? Ó, já está aqui. Ah, eu quero controlar o liga e desliga dos pinos. Ó, já está aqui. Ah, eu quero gerar sinal PWM. Opa, já está aqui. Então, vocês vão adequando aí ao projeto de vocês. Tem uma parte de documentação aqui, tá? Clicando aqui, abre a documentação desse projeto aí. Então, para utilizar, ó, esse projeto em outro computador, ó, com plataforma Windows, é só enviar o executável dele, né? Ele fica na pasta bin,
debug. Aí, enviando esse executável, vocês já terão o funcionamento, né, não é necessário ter instalado, né, o Visual Studio. Basta executar aí esse arquivo aí. E agora, o que a gente precisa ter no microcontrolador? Então, vamos para o microcontrolador agora. Então, no microcontrolador, usando o microC, né? Então, a primeira etapa aqui tem comentários, né, do nosso código. Temos aqui as variáveis que serão utilizadas. Ó, tem o recdata, tem a variável tensão, tem a variável DUT, ALSE, DUT2, ALSE2, LCD e I. A função setup, né? Então, na função setup, eu deixei aqui, ó, o tris A, todo como saída, né? O tris B, parte entrada, parte saída. Eu deixei, se for família 18, ó, eu deixei um comentário aqui para trabalhar com família 18, porque tem aluno que às vezes no TCC migra para a família 18, tá? Até por questões de memória, né? Vai ter mais memória, tudo. O tris C, ó, o R7 ele é entrada, né? Porque ele é o nosso RX. A família 18 também usa o registrador LET. O registrador LET tem a função do port, ele coloca o nível lógico no pino, tá? Mas pode usar port também na família 18, que ele vai entender. Aqui a inicialização dos PWMs, que a gente vai trabalhar com os dois, tá? Esse aqui é um bit que se eu deixo ele aqui porque, às vezes, tem aluno que compra um kit de microcontrolador que ele vem com o bootloader instalado. O que o bootloader faz? É um microprograma que a hora que você liga o microcontrolador, para entrar no modo de bootloader, ele habilita a comunicação serial, aí você consegue enviar o código para ele, o código executável, né? E esse bit aqui, ele desliga a porta serial, que ela é habilitada pelo bootloader, senão a comunicação serial fica travada no bootloader, aí você não consegue usar a nossa interface lá para se comunicar com o sistema embarcado, tá? O ADCOM 1, né, configura para analógico, sendo que o AN0 e AN1, ó, eles estão configurados aqui para analógicos, aqui colocando o 0D. A habilitação aqui da interface, tem que tomar cuidado que às vezes o print de tela some o underline aqui, ó. Né? Existe o underline aqui, né? Nessas funções que vocês já trabalharam com ela. Mas aqui no print aqui que eu tirei não apareceu. Acho que questões de resolução também da hora que eu gero o print aqui da tela. O ART1 init, para trabalhar com o canal serial a 9600. Então, lá na nossa interface, nós vamos escolher o 9600, né? Dá um delayzinho para estabilizar o circuito de comunicação. Então, tudo isso aqui, voltando aqui, é a função setup, né, do microcontrolador. Aí, no bloco principal, nós chamamos a função setup e aqui começa o laço infinito. O laço infinito faz o seguinte, ele testa o canal serial. Então, verifica se chegou o dado pela serial. Se chegou o dado, ele lê e armazena na variável recdata, né? Recebimento de dados. Dá um delayzinho aqui de 1 mili e faz um teste de lógica OR, para saber se recebeu o A, ou B, ou C. Então, eu separei um bloco aqui de recebimento de dados, né? Com lógicas OU aqui, né? Então, se ele recebeu ou A, ou B, ou C, ou D, ele vai executar essas ações que estão aqui, que tem ação de incrementar PWM, decrementar, desligar, ligar, né? Então, olha só aqueles caracteres que nós vimos lá no código da interface, que pela interface nós enviamos para o nosso sistema embarcado, eles estão sendo testados aqui, tá? Aqueles códigos aí. Aqui é para incrementar o PWM2, ó, aquela abertura, né,
colchetes, aqui parênteses, né? Decrementar. Ó, aqui tem chaves também para desligar o PWM2, para ligar com chaves, né? As ações aqui, pessoal, são as ações que vocês já conhecem, né? Do micro-C, são funções do micro-C. Olha só, aqui falta tudo, ó. Underline, underline, tá? Porque teve aluno que já me perguntou, mas não vai o underline? Vai, né? Essas funções exigem, o nome dela é assim, né? Tem que ter o underline nelas, né? Ó, se ele recebeu A, ele inverte o nível lógico do RD0, ó. Né? E ele tá sempre, né? Quando ele acha o if dele, ele coloca a variável recdata em 0 para aquele teste de ou não se repetir. Vocês estão vendo que todas as ações de dados que ele recebe, ele coloca o recdata 0 para não repetir lá o teste de ou novamente, tá? Só quando ele receber novamente um dado, ele vai, claro, testar. Se for o B, ó, é o RD1, C, RD2, né? Ó, H, RD7, inverte o nível lógico, né? Agora, aqui, nós temos o I. Ó, essa é a lógica que vocês vão utilizar para enviar um sinal analógico lá para a interface, tá? Então, ó, eu quero ler um valor analógico de um sensor que está ligado lá no microcontrolador e quero enviar para a minha interface. Então, vocês usam o quê? A função ADC-read, né? ADC-read e armazena na variável tensão. Agora, observem que a variável tensão, ela vai ser convertida para string, porque eu vou transmitir no meu canal serial string. Então, eu tenho aqui, ó, a função também do micro-C, essa aqui, tá? Int to string. Tensão, que é o que ele leu, no vetor leitura AN0. Por que esse vetor? Porque essa função, ela converte para string um número. Vamos supor que deu como resultado, sei lá, 1, 2, 3, 4. Né? Quando eu uso int to string, ele pega o resultado do 1 e coloca em um determinado índice sequencial, né, do meu vetor que foi criado. O 2 vai ser lá o i mais 1, né? O i mais 1, que é o próximo índice. O 3 vai ser no índice mais o 3 lá dele, né? Mais 2, né? Para dar o 3. E o 4 em um determinado índice mais o 3. Então, esse vetor, ele coloca o resultado int, ele separa, né, em string, ele transforma em string. Agora, essa função int to string, ela cria espaços em branco aqui no início, ó, tá? Então, para não enviar esses espaços em branco, observem que o art1 write, leitura N02, começa do índice 2 aqui. Então, 0, 1, 2. Ó, esse índice aqui seria o índice 0. Esse aqui seria o índice 1. Esse aqui é o índice 2. Então, ele começa a enviar aqui. Depois, ele envia o 3. Porque o canal serial, ele envia byte por byte. Né? Por isso que eu tenho que usar essa estrutura de dados para enviar a leitura do meu canal analógico. Né? Então, ele envia o índice 2, depois o índice 3, depois o índice 4, depois o índice 5. Né? E aí ele termina o envio. Mas por que ficou em 4? Porque a leitura N0 vai no máximo a 1023, né? A leitura N0, o conversor AD, é de 10 bits, né? Então, ele envia no máximo o valor 1023, tá? E eu não estou enviando o índice 0 e 1, porque é espaço em branco que eu vou ter devido à função de conversão. Esse é o código que tem que estar
no microcontrolador. Agora, como é que eu vou trabalhar com a comunicação serial da minha interface com o Proteus? Eu preciso ter portas seriais virtuais. O que significa isso? Eu tenho aqui o meu Proteus e eu tenho a minha interface. Eu quero testar nesse computador. Então, eu preciso criar, no próprio computador, portas seriais virtuais. Para isso, existe um Virtual Serial Ports Emulator, emulador de porta serial virtual. Existem vários, né, programas que emulam portas seriais. Por quê? Quem tiver, tipo, um Arduino, pode utilizar essa interface com o Arduino. Aí você vai ligar o Arduino no computador fisicamente, né? Agora, quem não tem nenhum sistema embarcado, tem pelo menos o Proteus, né? Porque vocês estão fazendo os projetos usando o Proteus. Então, dá para a gente linkar a comunicação serial do Proteus com a comunicação serial da interface. O que é que a gente precisa? É esse emulador de porta serial do Proteus. Ó, ele chama COM-PIN. Esse emulador de porta serial do Proteus vai conectar o Proteus com a nossa interface ou com algum dispositivo externo também. Vocês poderiam ter, né? Se vocês tiverem um conversor USB TTL, com o Proteus vocês enviam, né, informações e recebem também de uma porta serial. Né? Um conversor USB TTL, ele faz essa ponte aí também. Esse software, ele está disponível para download, né? Só vocês clicarem aqui ou aqui. E vão seguindo o Next, né? Ó, aceita a licença, seleciona o Next, seleciona o Next, né? Seleciona Install. Aí ele começa a instalação, terminou, Finish. Quando vocês executar, ele vai criar esse ícone aqui. Quando executar ele, né, ele pergunta para a versão de 64 bits, ela é não registrada. Aí ele pergunta se você quer licenciar ela. Então você põe que não. E aí ele vai abrir o emulador. Nesse emulador aqui, ó, vocês vão selecionar esse ícone. Tá aqui, ó, setinhas. E escolher a opção pair, de par. Então, vocês vão criar um par de comunicação serial. Vão selecionar o avançar. E aí vocês vão escolher. Ah, eu quero uma virtual na COM2. Né? A minha porta 1 vai estar na COM2. E a porta 2 vai ser a COM3. Então, aqui vocês que vão escolher. Né? Ou seja, quando clicarem aqui no concluir, ele vai estar com a conexão de duas portas COM linkadas, né? Então, ó, ele vai ligar a COM2 com a COM3. Se vocês apertarem o stop aqui, ela vai sumir esse status de ready aqui. O play inicializa ela. Inicializa a emulação serial virtual da COM2 para a COM3. No Proteus. No Proteus, vocês vão lá nos componentes e vão escrever COM-PIN. E é esse componente aqui que a gente vai usar para colocar o Proteus na nossa porta serial de comunicação. E aí no hardware lá do Proteus, vocês vão colocar aqui, ó, no pino 2 do COM-PIN, o RXD. Olha aqui, ó, o RXD tá aqui, ó.
é o RX, que é o RC7 do pino. E o TXD, que é o pino 3, ó, do compin, vocês vão ligar no TXD com esses terminaizinhos, tá? 8 LEDs, PWM, canal analógico, é o que a gente vai precisar, né, para interagir com a nossa porta serial. O compin, ele tem configuração, tá? Então, nas configurações dele, ó, vocês vão escolher a porta COM2, que é a que nós programamos lá no emulador de portas seriais virtuais. Vão ter que escolher o bound rate que vocês estão usando, que no nosso caso a gente está padronizando em 9.600. E a porta virtual, ó, o bound rate também tem que ser 9.600. Se não tiver pareado essa comunicação, vocês sabem que nós não teremos a comunicação serial. Vai aparecer caracteres lá que não vão dar as ações aí para o nosso microcontrolador. Se eu quero ligar um LED, ele não vai ligar. Ou pode até ligar um outro LED. Vai depender do código que ele receber. Testando a comunicação, aí é só, né, ligar o Proteus, né, ligar a nossa interface, ele já vai estar com a conexão. Claro que o Proteus eu configuro aqui a COM2, e na interface serial eu vou escolher a COM3 pela lista que vai aparecer aqui. Seleciono o conectado e vou conseguir trabalhar com o controle de porte on-off, o terminal serial, leitura de canal analógico e controle de PWM. Esse é o livro que eu falei para vocês, né? Criação de sistemas supervisórios, tá? Usando o C#. Esse aqui é a versão 2010, mas ela está perfeitamente usual nessa versão que a gente tem, né? Que é a 2019, né? E vamos fazer um teste agora dessa nossa interface, tá, pessoal? Então, o Proteus, ó, tá aqui. Deixa eu tirar esse objeto aqui, ó. Então, o Proteus é um microcontrolador, 4 botões, 8 LEDs, 2 LEDs para o PWM, e eu coloquei o osciloscópio para medir os canais de PWM, um potenciômetro para gerar o canal analógico, né? Olha o compin aqui, vamos ver as propriedades dele, ó. Ele está como COM2, 9600, 9600. Olha aqui, ó. Esse é o nosso emulador, né? Então, esse nosso emulador, ele dá aquela mensagem. Deixa ele tirar aqui a informação. Não. Ok. Criar o parzinho. Quer. Avançar. Aguardar um pouquinho. Com o Teams aberto, ele está demorando mais. Com 2, vamos deixar esses dois que ele achou. Concluído, ó, com 2. Ah, eu esqueci de dar o play aquela hora para ele iniciar, né, a comunicação. Agora ele está, ó, inicializado com 2, tá? Vamos executar aqui, ó, a GIFATEC. Então, eu tenho aqui, ó, com 2. Então, vamos fazer o seguinte. A interface eu vou usar com 1. Vou dar conectar. Ó, conectou. O Proteus, deixa eu só confirmar aqui, ó, tá com a COM2, tá? Então, o Proteus ele vai conectar na COM2. O código já é aquele que eu passei para vocês. Deixa eu só confirmar, esse aqui mesmo. Tá? O Proteus, eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele aqui do lado. E a interface aqui, ó. Né? Vamos iniciar aqui o Proteus, a simulação dele. Aqui nós temos o osciloscópio, tá? Para analisar os canais PWM.
Vamos dar um zoom aqui no Proteus. Deixa eu ver se ele aceita a ferramenta do zoom. Aceita. Então, olha só. Vamos primeiro... Aqui acho que já vai dar para a gente visualizar, né? Ó, os LEDs e tal. Então, eu quero controlar esses LEDs aqui que estão no porte D pela minha interface serial. Então, eu venho aqui, ó, RD0. Olha lá, a comunicação serial deu uma piscadinha aqui, ó, e ele já ligou o meu L0. Ah, eu quero ligar o RD6. Olha só, ligou o RD6 agora, né? Ah, eu quero ligar o RD2. Olha lá, ligou o RD2, né? RD1, RD4, RD5, RD7, RD3. Então, olha lá, estou tendo controle, liguei todos os LEDs, posso também ir desligando os que eu quero aqui. Então, comunicação on-off, né, de sinal digital, olha lá, funcionando. Eu posso, no terminal serial, deixa eu habilitar aqui a recepção, tá? Então, olha só, quando eu habilito a recepção, se eu selecionar o RD0, olha só, ele recebeu o A, que é o código que eu estou enviando para controlar o RD0, né? Ó, o RD5, olha lá, é o F. Então, desliguei o RD5, tá? Então, eu posso enviar também, ó, por aqui os códigos que eu sei que eu vou utilizar para controlar aqui, que nem, ó, se eu enviar o A minúsculo, olha lá, o LED 0 apaga. Se eu enviar o A de novo, ele liga. Tá? Então, eu posso usar o terminal serial para fazer esses testes de códigos também. Vamos supor que eu não tenha montado ainda o meu porte de on-off, eu, pelo terminal serial, já consigo enviar os códigos para o nosso sistema embarcado. Tá? Aqui, o botão de limpar, né? Esse aqui, vocês viram que quando eu envio, ele já limpa, né? Por causa daquela ação que eu falei com vocês lá no código, na parte de interface, lá na montagem da interface. Agora, vamos aqui, ó, na leitura do canal analógico AN0. Então, eu vou habilitar aqui, ó, a leitura e vou selecionar, ó, ler AN0. Olha só que valor ele deu, 798. Eu vou mexer aqui no potenciômetro, ó. Vou diminuir o canal, a tensão AN0, ó, diminuir aqui, tá 30% aqui do potencial. Vou ler de novo. Olha lá, foi para 307. Vamos ver o valor mínimo. Olha lá, 0, né? Ah, mas dá para ele ir atualizando isso automaticamente? Dá. A gente instala um timer lá no C Sharp. Olha lá, o valor máximo 1023, tá? Então, nós temos como ler sinais analógicos também na interface, tá? Para ele lendo isso aqui automático, aqui eu estou pressionando o botão, né? Eu posso criar um timerzinho, sei lá, um timer de 100 milissegundos, e a cada 100 milissegundos ele chama essa função do ler botão. Né? Então, em vez de eu estar apertando o botão aqui, a cada 100 milissegundos ele está executando automaticamente essa leitura. Vamos agora no PWM, ó. PWM1, ó, selecionei ele foi para on aqui. Deixa eu desligar aqui a leitura, senão os caracteres de liga e desliga vão aparecer aqui na janelinha da leitura, né? O osciloscópio, ele já começou, né? Como está em 0 aqui, ó, vamos aumentar aqui o PWM dele. Deixa eu mudar aqui a base de tempo para visualizar melhor. Hein? Então, o PWM1, né, ó, conforme eu estou aumentando aqui, ó, o DUT dele, ele está me dando essa informação. O LED, ele também tem uma animaçãozinha aqui, né, no Proteus, não é muito boa a animação, mas ele não está com brilho total aqui, né? Aqui seria o 100%. Então, eu consigo controlar. Ligar o PWM2 agora, ó. Olha lá, o osciloscópio está mostrando o DUT
do 2, que é o traço azul aqui, né? Diminuo, aumento, né? Desligo, desliguei o DUT dos canais. Quando eu ligo, ele volta no valor que ele está aqui, o trackball dele, né? E também, ó, volta no valor do trackball. Então, a comunicação dessa interface, que está na COM 1, com o Proteus, que está na COM 2, é feita pela virtualização de portas seriais, através desse nosso programinha aqui, né? Se eu parar aqui a comunicação, ó, parei. Mas ele está me dizendo, ó, não pode porque ele está sendo usado, né? Então, deixa eu desconectar aqui. Proteus, eu vou parar aqui. Agora ele aceitou o stop. Deixa eu ver se ele conecta aqui de novo. Olha lá, erro de comunicação com a porta serial. Agora ele não conecta mais. Configure port com e boundary rate, né? Vamos aqui, ó, fazer um teste de configuração. Vamos mudar essas portas aqui. Eu vou pôr aqui, sei lá, com 7. E aqui com 6. Vou dar um play. Olha lá, com 7, com 6, inicialização, ok. Agora, observem que a interface, ó, ela não atualiza nesse momento. Ela inicializa, ela faz aquela varredura de porta com quando eu executo ela, a primeira vez. Então, eu vou sair da IHM, ó, e vou executar ela de novo. Olha só, com 7 com 6 ela pegou. Eu vou escolher aqui para ela a com 7, conectou. O Proteus, temos que mudar aqui. Bom, aqui é com 7, eu vou mudar o Proteus para com... O Proteus, espera aí. Com 1, com 2, com 3 e com 4. Deixa eu ver um. Ó, Proteus, ele não está respondendo, ó. Por quê? A emulação está da COM 7 para a COM 6. O Proteus, ele não tem todas as portas para a gente selecionar aqui, ó. Tem a 1, a 2, a 3 e a 4. Será que esse default aqui ele aceita? Deixa eu ver. Não. Então, na emulação de portas seriais, deixa eu desconectar, sair, desligar aqui o Proteus. Então, nessa emulação aqui de porta serial, para o Proteus tem que trabalhar com portas com de 1 a 4, tá? Então, eu vou parar aqui a comunicação. Vamos em propriedades. Eu vou manter aqui com 7 e vou deixar a com 2 aqui, ó. Deixar com 2 para o Proteus. Inicializou com 7 com a com 2. Legal. Chamando a interface. Com 7. Conectado, ó. Proteus. Propriedades. Com 2. Ok. Iniciar simulação do Proteus. Olha lá, agora já está recebendo lá o Proteus e os LEDs funcionando, tá? Ler canal analógico, ó, tá fazendo a leitura lá dos 1023, né? .644 agora, né? Vou mexer lá, o potenciômetro está com 63%. PWM. Olha aqui os códigos que a nossa interface está recebendo, né?
Se eu habilitar aqui, ela vai colocando lá no painel de recepção os códigos para aumentar e para diminuir. PWM2 é a mesma coisa, ó. Aumenta, diminui o DUT, né? Liga LED, ó lá. Liga LED, então o painel de recepção ele está recebendo os códigos, né, que o sistema embarcado está devolvendo, né? Na verdade, aquele nosso código, acho que eu acabei até pulando lá, mas ele tem aquela função de eco, né? Por isso que ele está retornando aqui na recepção os dados, tá? E se tirar aquela função de eco lá, ele não vai receber os dados. A princípio é interessante deixar para fazer testes iniciais. Fez os testes iniciais, aí não tem problema, aí pode tirar aquele eco lá, né? Vou desconectar a nossa interface, vou parar a simulação do Proteus, né? E terminamos essa demonstração aí, pessoal.